Boa tarde aos amigos TV 247. Estamos aqui um pouquinho atrasados. Estou aqui ao vivo com o meu amigo Léo Estopa, mas o Léo Estopa saiu. Acho que ele estava cuidando da Luísa. Léo, tudo bem? Luísa está no ar aí com a gente, não? Léo... Você entrou no ar antes de eu resolver tudo, Léo. Agora tem que esperar a Jennifer chegar aqui. Caramba, não acredito, Léo. Não pode, isso aí não pode. Ela é menor de idade, não pode estar participando. Não, mas tem autorização dos pais. Tem autorização dos pais? Tem autorização dos pais. Léo, e se chorar no meio do programa? Comporte-se, Luísa. A Jennifer tá vindo, porque aconteceu uma urgência, eu falei, eu vou correndo, vou ligando tudo, e você vai lá e pega a Luísa. Só que o Léo Atucci falou, já tô começando já, porque nós estamos atrasados. Aí você não esperou nem eu te explicar. Luísa, mas você pode explicar a importância dos mais médicos, Luísa? Pois é, vamos pedir coraçõezinhos para a Luísa aqui, então, gente, quando a gente começa o nosso Léo ao quadrado. Léo, parabéns, viu? Estava pensando na Luísa agora há pouco. Aqui, Juliane dizendo, boa tarde, galera linda e do bem. Olá, Léo, boa tarde a todos. Ai, que fofura, diz a Aline aqui. Que linda, Luísa. Eita, menino bom, o pessoal está dizendo. Ô, Léo, não sabia que você era bom pai assim, não, cara. Eu sou bom pai, sou bem bom, Léo. Nem eu sabia disso. A Jennifer não acreditava nisso, ela estava em pânico, falando que eu fiz hora com a Jennifer, a gravidez toda, né? Eu falei, eu vou chegar só na hora de brincar, vou deixar a parte pesada toda para você. Fui só perturbando. Depois que nasce, a gente vira menino bom. Ah, não, mas você tinha essa vocação já, Léo. Tô orgulhoso. Papel de mamãe agora, né, Jennifer? Vamos passar a Luísa para a mamãe, para a dona Jennifer. Isso. Tchau, Luísa. E ela ficou quietinha. Ficou quietinha. Ela estava explicando aqui a teoria, aqui, a importância dos médicos cubanos. Ela chegou até a explicar para o pessoal aqui. Pois é, Léo. O Bolsonaro hoje se irritou. Ele estava numa coletiva, né? E aí o que aconteceu? Perguntaram sobre o mais médicos, sobre a falta de médicos. Ele falou, não. Aí ele se irritou e falou que ele nunca viu uma autoridade brasileira se tratar com um médico cubano. O programa Mais Médicos é justamente para atender os mais pobres, né? Era justamente para levar médicos onde os médicos não vão, né? E o Bolsonaro veio com esse argumento, né? Ontem circulou muito um vídeo em que ele chamava os médicos cubanos de médicos, entre aspas. Hoje, de madrugada, a gente subiu um vídeo, Léo, que bombou, né? Os médicos cubanos desembarcaram em Cuba nesta madrugada, deram entrevistas à televisão local e disseram que o Bolsonaro é um lacaio do imperialismo americano. Disseram que ele não tem a menor preocupação com a saúde da população brasileira, zero, né? E até o final do ano, 8.500 médicos terão deixado o Brasil, Léo. Você dá razão aos médicos cubanos nessas colocações deles? Olha, Léo, não é questão de dar razão, não. Nesse momento, a gente tem que pedir desculpas, porque, infelizmente, trata-se de um governo eleito pelo povo brasileiro. E o único sentimento que eu tenho quanto aos médicos cubanos é eu envergonhado a respeito do que o Brasil fez com eles e um pedido de desculpas e uma espécie de, olha, calma, tudo vai se resolver. A saída dos médicos cubanos do Brasil, ela está sendo justificada, eu fico impressionado com isso. Eleitores do Bolsonaro estão fazendo justificativas a respeito da saída dos médicos cubanos, e eu achava que eles não chegariam a tanto, eu achava que eles iam admitir que fizeram coisa errada. Alguns deles falam que os médicos cubanos não são médicos, que a maioria deles são enfermeiros que vieram com diploma falso de médico. Outros falam que é porque a ditadura cubana ficava com parte do salário. Outros falam que é porque os médicos eram obrigados a vir e deixar a família para trás. Cada um traz a sua teoria. Poucos conhecem um médico cubano pessoalmente. O mais desesperador é imaginar que não é por isso que o Bolsonaro expulsou os médicos cubanos. Os médicos foram retirados do Brasil pelo medo daquilo que o Bolsonaro prometeu durante todo esse tempo. E a eleição do Bolsonaro acaba assinando embaixo da ideia de que o Brasil realmente percebe médicos cubanos como pessoas que não são médicos, que o Brasil realmente percebe os médicos cubanos como pessoas incapacitadas e que realmente tudo que o Bolsonaro falou até então era verdade. Porque essa justificativa de que é porque parte do dinheiro vai para a ditadura, que na verdade o Bolsonaro gostaria que os médicos ganhassem todo o salário, tudo isso é balela, que apareceu agora, depois do evento. E o que me deixa impressionado não é o Bolsonaro falar isso, ele tem que se proteger, é natural que um presidente eleito se proteja de suas imbecilidades, mas o que me deixa impressionado é ver que tem seguidores do Bolsonaro
acreditando que os médicos cubanos estão indo embora do Brasil, porque os médicos cubanos não seriam capazes de serem médicos, ou porque o Bolsonaro, na verdade, gostaria de pagar o salário integral, mas parte do salário vai para Cuba. São pessoas completamente alienadas que não percebem o tanto que o Brasil está perdendo nessa brincadeira. Algumas me falam, me passa aí as estatísticas de quantos médicos formaram no Brasil, e se a gente precisa de médicos cubanos. Olha, me passa aí a estatística de quantos médicos formados no Brasil tiveram vontade de trabalhar dentro de uma tribo indígena. São pessoas que não têm noção da bobeira que estão falando. Igual eu falei, Léo, grande parte do multirão que se formou no entorno do Bolsonaro são os playboys de apartamento, uma classe social que só existe exatamente por causa da esquerda e que o Bolsonaro veio como um grande educador para mandar essa classe média de volta de onde ela saiu, para ela perceber que não é tão rica quanto ela pensa que é. Léo, o Márcio Santos está aqui no Superchat dizendo, com essa política às avessas, em quanto tempo estaremos à beira da falência total se nada for feito? Eu acho que estamos caminhando aceleradamente para isso, né? Não duvido até que o Paulo Guedes comece a queimar as reservas internacionais para valorizar artificialmente o câmbio, né, no Brasil, e também possa estimular uma bolha de consumo. Sobre os médicos, eu queria te dar alguns exemplos interessantes. Toda a população indígena brasileira vai ficar sem atendimento médico. Praticamente todas as cidades com até 20 mil habitantes ficarão sem médicos, né? Mesmo cidades grandes, como Campinas, terão o atendimento muito prejudicado. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, de Campinas, previu uma catástrofe social com o fim do Mais Médicos também. E aí tem um caso, Léo, interessantíssimo da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Ela deu 74% dos votos ao Bolsonaro e ela perdeu 75% dos seus médicos, né? Foi uma notícia publicada ontem pelo Ismael Moraes. E aí você vê muita gente nas redes sociais dizendo, não, o Bolsonaro só queria libertar os escravos cubanos. É muita hipocrisia, Léo, muito cinismo. Ô, Léo, eu queria conversar com as pessoas que realmente pensam que o Bolsonaro só gostaria de libertar os escravos cubanos sobre o modelo de fornecimento de médicos de Cuba que não agrada ao Bolsonaro. Vamos pensar. Segundo o modelo de fornecimento de profissionais que existe hoje em Cuba, Cuba prepara os profissionais, investe nos profissionais, depois fornece esses profissionais para o mercado mundial. A partir daí, Cuba recebe parte do salário desses profissionais para que ela possa continuar formando mais profissionais, ou seja, para que a máquina continue andando. É uma espécie de imposto para manter um sistema que gerou até condições daquele profissional conseguir emprego. Eu acho muito estranho o Bolsonaro falar contra esse modelo, sendo que um modelo bem pior foi aprovado pelo Bolsonaro dentro do Brasil na reforma trabalhista, que é a terceirização irrestrita. Olha bem, o Bolsonaro critica o fato de que Cuba, por investir nos médicos cubanos, fique com parte do salário dos médicos cubanos. Bolsonaro é contra isso. Mas, no entanto, Bolsonaro aprovou e elogia um projeto que tirou a exigibilidade do contrato CLT na maioria das empresas, inclusive nos órgãos públicos, e uma coisa bem semelhante vai acontecer agora no Brasil. O trabalhador que prestar serviço para o governo, até mesmo para empresas privadas, parte do salário desse cara vai ficar para uma terceirizadora, ou seja, uma empresa de amigo de político, uma empresa de políticos, de filhos de políticos, vai contratar médicos e todos os profissionais que a gente tem no Brasil, revender esses profissionais para o governo e para as empresas privadas e ficar com parte do salário desse profissional. A diferença básica é o seguinte: enquanto Cuba investe na formação desse profissional e fornece esse profissional para o mercado e fica com parte do salário, o que acontece na realidade que Bolsonaro aprovou junto da reforma trabalhista, inclusive a realidade que ele elogia, é que as empresas de terceirização não precisam investir absolutamente nada no profissional. O profissional já é formado, para ele conseguir trabalhar agora, ele passa a ser obrigado a procurar uma empresa de terceirização que vai ficar com parte do salário dele. O que eu acho discrepante não é o Bolsonaro usar isso como justificativa. É natural que o marketing do Bolsonaro crie uma justificativa. O que eu acho que não faz sentido é o eleitor do Bolsonaro acreditar que o mesmo Bolsonaro que aprovou a terceirização irrestrita dentro do Brasil para que
todo profissional brasileiro dê parte do salário dele para as empresas de terceirização, se incomoda com o fato de Cuba fornecer médicos cubanos e ficar com parte do salário dos médicos cubanos. E uma coincidência muito grande, me parece que o sistema Unimed fica com 70% do salário dos médicos. Eu nunca vi falar de um cliente chegar dentro da Unimed e perguntar para o médico, olha, quantos por cento dessa receita aqui que eu estou pagando fica para você? Outra coisa, eu nunca vi falar de um brasileiro, principalmente eleitor do Bolsonaro, entrar no supermercado e perguntar para o caixa do supermercado se o salário dele está em dia. É muito estranho perceber a revolta do eleitor do Bolsonaro com a questão trabalhista entre Cuba e o médico cubano, nesse caso em específico, porque Cuba não aceitou a humilhação imposta pelo governo brasileiro, que não significa uma humilhação do Bolsonaro, que infelizmente, porque nós brasileiros elegemos Bolsonaro, claro que eu não dei voto para ele, mas o Brasil é uma democracia, porque o Estado brasileiro elegeu Bolsonaro, estamos numa situação em que o Brasil humilhou os médicos cubanos. Seria por demais mau caratismo esperar que Cuba aceitasse essas humilhações e mantivesse os médicos no programa Mais Médicos. Nós assinamos embaixo de um cara que durante todo o programa de campanha bizarro de críticas dele, ele meteu o pau no programa Mais Médicos, ele meteu o pau nos médicos cubanos, ele meteu o pau em Cuba. Vocês acham mesmo que Cuba deixaria uma parceria desse nível com o Brasil, mesmo depois de tudo que o Bolsonaro fez? Claro que não. Agora, é muito fácil para ele dizer que não, Cuba tirou os médicos é porque não quiseram aceitar as nossas diretrizes de pagar todo o dinheiro. Cara, você está querendo me dizer que se o Estado brasileiro, se o governo federal contratar uma empreiteira, ele vai pagar diretamente para os funcionários dessa empreiteira sem pagar o que ele combinou com a empreiteira? É mais ou menos assim. Agora o Bolsonaro vai contratar a Odebrecht, isso porque a Odebrecht é muito famosa. Não vai pagar a Odebrecht o valor da obra, não. Vai pegar cada funcionário da Odebrecht que está salpicado ali entre as obras do governo federal e falar, olha, eu vou te contratar diretamente, pagar 100% do seu salário, que eu não quero mexer com a empreiteira. É muito mau caratismo intelectual do eleitor do Bolsonaro continuar defendendo Bolsonaro depois disso. Eu acho que é uma pirraça intelectual quando o cara insiste em continuar defendendo coisas que não têm defesa. Não dá para defender. Pula fora desse barco enquanto há tempo. Pula fora que vai ficar melhor para a sua biografia. A Alda está dizendo, Estupa, precisamos de ajuda para salvar Lula, evidentemente. Esse tema tem que ser cada vez mais comentado aqui, Léo. Ainda sobre a questão dos médicos, né, a gente está publicando aqui um artigo do Arthur Quioro, está na nossa manchete nesse momento. Ele é foi ministro da Saúde da presidente Dilma Rousseff, e ele fala exatamente o seguinte, olha, é um crime contra quem mais precisa de saúde. É uma lástima terminar assim um programa reconhecido e elogiado internacionalmente, e que, como tem sido demonstrado por inúmeros estudos, pesquisas e teses, teve impacto excepcional sobre a saúde do povo brasileiro. Perde o Brasil, né? E aí ele faz um agradecimento. Agora, tem uma questão que já está sendo colocada, inclusive por jornais conservadores, dizendo que esse fim do Mais Médicos já vai pesar antes mesmo da posse sobre a popularidade do Bolsonaro. A população vai começar a acordar com as besteiras que ele tem feito. Tem uma dúvida, Léo, tem gente que fala que não, que a impopularidade pela falta de médico vai cair nas costas do prefeito, eventualmente do governador, mas não do presidente, porque nem todo mundo sabe que não vai ter médico na cidade. Por exemplo, em Jiquiri, em Ponte Nova, talvez lá tenha mais médico, né? Não vai ter médico porque o Bolsonaro resolveu brigar estupidamente com o governo cubano, né? Você acha que isso vai prejudicar a popularidade do Bolsonaro ou não? Ô, Léo, é ilusão imaginar, olha só, isso é a antiguíssima escola de comunicação. É ilusão imaginar que em tempos de internet, hoje no Brasil, exista uma pessoa que não saiba do que o Bolsonaro fez e não saiba da participação do Bolsonaro na redução dos médicos do Brasil. É muita ilusão imaginar que agora que o Bolsonaro acaba de nos dar a grande oportunidade de fazer chacota com o eleitor do Bolsonaro, porque eu fui oposição até o último momento e a partir de agora eu sou deboche, é muita ilusão imaginar
que mais da metade da sociedade brasileira que não votou no Bolsonaro, claro que são culpados os omissos, mas a gente precisa admitir que os omissos vão aproveitar para debochar, que nessa hora o omisso vai ser deboche, nessa hora o eleitor do Haddad vai ser deboche, o eleitor do Ciro vai ser deboche. Não espere que Bolsonaro fique blindado nessa. Não, porque política virou futebol para o povo brasileiro. E agora cada derrota do Bolsonaro vai ser comemorada por mais da metade da sociedade. Não se trata simplesmente da retirada dos médicos dos mais pobres. Agora, os mais ricos, que não precisam desses médicos, vão fazer chacota com o eleitor do Bolsonaro e vão fazer chacota com quem precisa. Então, não imagine que isso não vá afetar a popularidade dele. O detalhe é, até que ponto ele precisa da popularidade dele? Isso é que é o mais importante, porque enquanto o Bolsonaro estiver trabalhando para as elites, ele não precisa de popularidade. Ele só precisaria de popularidade se ele fosse trair as elites para trabalhar para a sociedade mais pobre, o que ele provou que não vai fazer. Porque no momento que ele coloca um embaixador, ou no momento que ele coloca uma pessoa do Itamaraty, que nem é embaixador, como ministro das Relações Internacionais, para entregar o Brasil de bandeja para o mercado internacional, já mostra que ele vai sacrificar os mais pobres. Todas as medidas que ele tomou nos últimos dias são medidas antipobre. Falar em acabar com o Ministério do Trabalho é uma coisa que é uma tapa de costa de mão na cara de todo o trabalhador brasileiro. Então isso mostra que ele não está preocupado com popularidade. O detalhe é o seguinte: até quando ele vai conseguir servir as elites? Porque ele está completamente chantageado agora. Com pouca popularidade, nesse momento, o couro que ele toma da imprensa não é tão grande, o que mostra que ele já negociou com a imprensa. Se ele não tivesse negociado com a imprensa, 100% do horário de todos os telejornais seria a respeito dos Mais Médicos, do programa Mais Médicos. Isso mostra que ele já negociou com a imprensa, ou seja, parte do dinheiro público já está comprometida com a imprensa. Ele tem compromisso em reduzir impostos, ele tem compromisso em reduzir o investimento em saúde e educação, coisa que ele já está fazendo, a saída dos médicos. Obviamente, é uma redução do orçamento da saúde, ele não vai repor esse orçamento. Então, tudo isso mostra que ele não está preocupado com popularidade. O detalhe é o seguinte: sem popularidade, sem crescimento econômico, como que ele paga as dívidas de campanha? Será que ele vai realmente reduzir o Brasil a uma simples colônia e deixar a população passar fome sem dó nem piedade? Passar fome e passar doença também, né? Quem elogiou também o fim do Mais Médicos, aliás, ele só ganhou um elogio pelo fim do Mais Médicos, que veio exatamente dos Estados Unidos. Um post do Departamento de Estado elogiou o Bolsonaro por mandar os médicos cubanos de volta. O único elogio que veio. Antes de falar do Moro, Léo, que se demitiu, que é o tema principal hoje do Léo ao Quadrado, vamos falar um pouco desse chanceler, né? Que é um cara que está virando piada no mundo, né? No mundo inteiro tem tirado sarro dele. Existe uma crise interna colocada no Itamaraty, porque ele é muito pouco graduado para ser chanceler brasileiro. E agora a Marina descobriu, né, que o Bolsonaro é um problema. A Marina Silva foi ao Twitter para dizer o seguinte: não, que veja bem que esse chanceler pode causar graves prejuízos econômicos ao Brasil. Aí eu pergunto, Léo, por que a Marina demorou tanto para declarar apoio ao Haddad? E por que, quando declarou apoio ao Haddad, declarou aquele apoio crítico, quase que meio que desapoiando, né? Assim como ela, vários outros, né? O Brasil vai descobrindo pouco a pouco a tragédia na qual mergulhou, né? E os corresponsáveis por ela começam a se manifestar como se não tivessem nada a ver com isso, né? Léo, what the fuck is Marina Silva? Eu lembrei, foi do Ozzy Osbourne, quando ele falou what the fuck is Justin Bieber? Mas o que é Marina Silva, Léo? Quem é na fila do pão, né? Como dizem, mas de qualquer maneira, Léo, de qualquer maneira. É lógico, é uma pessoa que chegou a quase ir para o segundo turno na eleição passada e mostra que é uma pessoa capaz de destruir a própria popularidade fazendo besteiras. Olha, Léo, eu vejo nos políticos brasileiros uma... Eu nem sei se eu chamo de hipocrisia, porque eu não sei se o Brasil tinha jeito sem a eleição do Bolsonaro. A gente estava vivendo uma situação em que parte da sociedade queria testar o Bolsonaro. Parte da sociedade queria. Isso me lembra muito uma situação que eu passei aqui em Belo Horizonte, vou fazer um parênteses bem rapidinho aqui, que é o seguinte: eu trabalho na área de audiovisual há mais ou menos... Vamos falar de idade, né? Trabalho na área de audiovisual desde os 15 anos de idade. Tive estúdio de áudio, sempre fazendo uma coisinha ou outra. Eu sempre fui muito tímido, nunca tive coragem de falar as minhas verdadeiras intenções, eu sempre quis ser diretor. E aí, uma das produtoras que eu trabalhava, ela estava
precisando de um diretor para fazer um trabalho, eu pensei, agora esse serviço vai sobrar para mim. Mas tinha um outro cara muito espetaculoso, que na verdade era um técnico, não tinha muita criatividade para direção, mas ele era aquele cara que estava lá fazendo toda uma propaganda, né? E o dono da produtora falou, cara, eu tô doido para testar, Vitor que chama, tô doido para testar o Vitor. Eu fiquei meio amargurado, que eu pensei assim, podia ter dado essa chance para mim, né? Um comercial, eu tenho toda a experiência. Aí ele foi lá e testou o Vitor e conseguiu afundar a reputação da produtora. E aí eu lembrei, quando o povo insistiu demais, eu pensei, gente, esse povo quer testar o Bolsonaro, esse povo precisa testar o Bolsonaro. Eu lembro que o dono da produtora falou, eu tô doido para testar o Vitor, para ver o que ele vai fazer, né? E eu, obviamente, com o orgulho ferido, pensando assim, olha, esse cara quer testar o Vitor, eu tô aqui me servindo de escravo aqui, fazendo de tudo há um tempão, e ele não vai me dar uma oportunidade, mas ele vai dar uma oportunidade pro Vitor, porque é mais branco e anda mais bem vestido que eu. Testou o Vitor e se ferrou, lógico, porque fez um serviço horrível, queimou a reputação, orçamento de R$100 mil para MRV, fez um trabalho horrível e queimou o filme. Aí hoje eu fico pensando, a sociedade brasileira me fez lembrar daquele momento em que um ex-patrão meu queria testar um outro, não queria me dar oportunidade, eu fiquei pensando, olha, essa sociedade quer testar o Bolsonaro. Essa sociedade quer testar o Bolsonaro. Se essa sociedade não testar o Bolsonaro, ela nunca saberá o que é Bolsonaro. Então, estamos vivendo um momento que é um momento muito importante, é um momento necessário. Então, toda essa chibatada, deixa eu só concluir por que eu falei isso em relação aos políticos. Você perguntou por que Marina Silva demorou tanto para se manifestar. Mesmo motivo do porquê o Ciro Gomes demorou tanto para se manifestar e mesmo assim não se manifestou a favor do Haddad, só se manifestou contra o Bolsonaro. Marina Silva, voto crítico, ou seja, contra o Bolsonaro. O Fernando Henrique chegou lá e mandou filmar ele votando no 13 para falar que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Alckmin criticou o Bolsonaro, mas também não se manifestou a favor do Haddad. Ninguém. Sabe por quê, Léo? Se o PT vencesse, o PT teria condições de fazer bem feito, e fazendo bem feito, ele teria condições de provar que o caminho não está no Alckmin, o caminho não está na Marina, o caminho não está em nenhum deles. Todos os políticos brasileiros, e é claro, a Marina Silva, eles queriam esse resultado, para criticar. Agora está claro, agora dá para entender. Por quê? Porque, evidentemente, eles querem se colocar como alternativa ao Bolsonaro após o fracasso do Bolsonaro. Léo, exatamente. Eles querem o Brasil educado através do grande educador da pátria brasileira, Bolsonaro, que vai ensinar para o pobre que ele é pobre. Léo, é muito difícil ensinar para o pobre que ele é pobre. E olha, 3 anos que eu estou tentando, Bolsonaro já conseguiu ensinar para muitos em um mês. Pois é. Deixa eu agradecer o Livaldo, que chegou aqui como membro do canal. E olha que interessante, olha o comentário do Ray aqui, ó. Fiz uma pesquisa na cidade em que moro, 25 mil habitantes, todos favorecidos por Minha Casa Minha Vida, mais médicos, etc. E aí eles dizem que foram vítimas de massa de manobra dos governos petistas. Incrível, né? Por quê? Porque a comunicação foi tão distorcida nos últimos anos que quando eles enxergam um problema, muitas vezes atribuem ao PT. Então agora é preciso ter um pouco de paciência, né, Ray? Tem que ter um pouco de paciência. As pessoas vão dizer, mas foi o Bolsonaro que acabou com os médicos, né? Tem que também fazer o trabalho de conscientização de base. Né? Todo mundo tem que falar, tem que conversar, tem que compartilhar os vídeos, tem que perseverar, né, Léo? Tem que ter a paciência histórica, né, para que as pessoas, evidentemente, possam aprender com o tempo e vão descobrir que aqueles que vendiam ódio, agressão, etc., não serão capazes de levar o Brasil a um bom porto, né? Você falou tudo, Léo. Eu acho que nesse momento toda a comunicação progressista tem que trabalhar no estilo Alcoólicos Anônimos. Não é esperar que a sociedade brasileira, que foi apodrecida pela Rede Globo por muitos anos, vá se libertar desse vício, dessa imbecilidade com 20 minutos. Não é assim. Seria muito bom, né? Quando a gente tem um parente que bebe, a gente dá aquele sermão e fala, agora ele não bebe nunca mais, que nada. No outro dia tá bebendo. Então, o que a comunicação progressista tem que fazer nesse momento é ter a paciência dos alcoólicos anônimos, é ir devagar, ir construindo, ir mostrando, né, para que as pessoas entendam que elas foram manipuladas e que, através desse governo extremamente educador do Bolsonaro, o brasileiro tenha uma das coisas que só o Bolsonaro vai conseguir ensinar para o brasileiro, consciência de classe. Não tem para Marx, não tem para professor universitário, não tem para ninguém. Consciência de classe no Brasil é responsabilidade do professor Bolsonaro. É ele que vai ensinar para o pobre que ele é pobre, vai ensinar para o trabalhador que ele é trabalhador, que ele não é empresário, vai mostrar para o empresário brasileiro que ele não é gringo,
vai mostrar para o banqueiro brasileiro que o banco lá de fora está doido para devorar ele aqui dentro. Então, essa consciência de classe, principalmente agora, servidor público, vai mostrar para servidor público que ele paga muito imposto porque ganha 20 mil reais, é porque ele ganha 20 mil reais. Que agora, com a terceirização, ele não vai preocupar muito em pagar muito imposto, não, porque vai ganhar menos da metade. Só o grande professor Bolsonaro para ensinar essas coisas que, eu falo, são difíceis de se ensinar. Já está discutindo, Léo, o fim da estabilidade do servidor público, viu? Muitos servidores poderão ser demitidos nessa era Bolsonaro, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais. O único governador que se manifestou contra essa ideia que surgiu de flexibilizar a estabilidade no setor público foi o Flávio Dino, o grande Flávio Dino lá do Maranhão. Hoje cedo, no Bom Dia, eu falava o seguinte: a estabilidade, Léo, ela não nasceu do nada. Por quê? Porque se não tiver estabilidade, o que acontece? Ganha o Zema. Aí o Zema demite todo mundo aí em Minas e põe a turma do Zema. Aí daqui a pouco ganha o cara do PT. Aí o cara do PT demite toda a turma do Zema e põe a turma do PT. Aí ganha o Anastasia em Minas Gerais. Demite todo mundo do Zema e do PT e põe a turma do Anastasia. É óbvio que a estabilidade do setor público é uma proteção contra o aparelhamento, né, Léo? E tem outro ponto também, porque, olha, até a aprovação da terceirização irrestrita, a estabilidade era para evitar essa manobra que você falou, de, olha, tira a turma de um partido, coloca a turma do outro. Agora a coisa é bem pior, porque, olha, antes os políticos prometiam cargos e depois enchiam a política lá com os amigos deles. Só que agora é diferente. Os políticos estão montando empresas para vender funcionários para o governo e pode ser que se utilize do fim da estabilidade exatamente para esvaziar os postos públicos para depois oferecer através da terceirização. Então, o brasileiro que é muito revoltado com a coisa aí de o governo gastar, do Estado ter uma despesa alta, agora ele vai ver que aquele funcionário público que antes ganhava 15 mil e saiu para poder liberar os 15 mil, ele está sendo substituído por um funcionário terceirizado que custa 15 mil. A diferença é que esses 15 mil não vão mais para a mão do funcionário, para o funcionário gastar no mercado, na loja de roupa, não. Vai 5 mil para a mão do funcionário e 10 mil para a empresa de terceirização, porque agora esses 10 mil que antes iam para o mercado local vão para a especulação financeira, para os bancos, para a dívida pública, né, para poder ofertar lá em títulos do Tesouro. O brasileiro agora ele vai entender o peso da lambada, coisa que muitos talvez tenham esquecido, né? Muitas pessoas passaram pelo governo Fernando Henrique e hoje estão nesse oba-oba aí de Bolsonaro. Essas pessoas vão voltar a conhecer o peso da chibata. Pois é. Ô, Léo, já que a gente falou, eu acabei mencionando aí o Zema, Pimentel, Anastasia, essas coisas, né? Você sabe que teve um rolo aí de novo de propina, entrega de dinheiro e tal. Chuta para quem que era? Aécio, Léo? Aécio, Léo. Aécio e Zezé Perrella, seus amigos aí das Minas Gerais. Porque, Léo, olha, teve um período que era tudo do Nilton. Só que o Nilton aposentou. Agora, você falou que é Minas, não tem como pensar em outra pessoa. Não tem como errar isso. É o Aécio. A JBS tinha um esquema para entregar dinheiro para político que passava por supermercado, né? O supermercado recebe muito dinheiro vivo, né? E aí, em vez de pagar a JBS pelas carnes, recebia as picanhas e não pagava. A JBS fala assim, ao invés de você pagar para a JBS, paga para os políticos aí que vão ter que pegar. Aí esse supermercado, que é BH alguma coisa, botava nas caixas de sabão em pó e entregava a caixa de sabão em pó, Léo. Essa lavagem é boa, na caixa de sabão em pó, né? Então entregava para o primo do Aécio, que é o tal do Fred, e entregava também para o Menderson, que também tinha aparecido naquele vídeo lá, pegando dinheiro lá para o Zezé Perrella. Os mesmos personagens envolvidos no esquema do supermercado. Ô, Léo, ninguém nunca te falou disso, não? Não. Que tentar forçar a sua memória. Eu te falei que, normalmente, durante as campanhas do PSDB, existia a folha de pagamento oficial, que era o Caixa 1, todo mundo ia lá, o pessoal da televisão assinava e recebia 5 mil reais do Caixa 1, era um cheque em nome da campanha, todo bonitinho. E tinha um pacotinho, agora você vai lembrar, do dinheiro mofado. Você lembra disso? Como é que é? É esse, é esse dinheiro aí, velho. É o Caixa 2 do Aécio, o Caixa 2 do Aécio que vinha de várias empresas, obviamente parte desse Caixa 2 vinha também da construção da cidade administrativa, esse dinheiro vinha de formas estranhas,
segundo o que me contaram, que eu não cheguei aí no sítio do Aécio para buscar dinheiro mofado, não, mas segundo o que me contaram, tinham buracos no chão em locais específicos do sítio do Aécio, onde eles guardavam esse dinheiro para os momentos específicos. Aí esse dinheiro ficava guardado em buracos, aí ele mofava. E realmente, quando a gente recebia o caixa 2 do pagamento, esse dinheiro vinha mofado. Era igual o Pablo Escobar, então, Léo. Exatamente. Pablo Escobar disse que enterrava também. Pois é, não, o Aecinho, olha, as histórias do Aecinho eram que cada pessoa tinha que ir no sítio do Aecinho, cada chefão tinha o compromisso de se arriscar e ir fazer pagamento no interior, cada chefão. As histórias eram assim, aí o chefão ia, tinha lá as coordenadas de onde ia pegar o Gedel, aí ele chegava lá no sítio do Aecinho, nas coordenadas exatas, tirava o Gedel, isso sem encontrar com ninguém, já chegava direto no ponto específico, pegava o Gedel debaixo do chão, dali ele limpava o Gedel, tirava a terra, jogava o Gedel com o porta-mala. Aí começava o trabalho árduo, que era entrar interior adentro, interior de Minas, com o Gedel e ir distribuindo ali para presidente de bairros, para comprar votos. Como que é o esquema de compra de votos? Isso há muito tempo atrás, né, quando eu participava das equipes de televisão aqui em Minas Gerais, eu era contratado de freelancer e escutava essas histórias. Como é que funcionava a compra de votos? Ó, você é uma pessoa conhecida na cidade, todo mundo sabe que você tem aí 200 pessoas na sua família. O presidente de bairro recebia ali um blocão do Gedel e ia distribuindo para as pessoas mais conhecidas. Ah, o Léo Atucci, família grande e tal, te contratava para distribuir panfleto. Ali te dava R$500 para distribuir panfleto. Você falava, meu Deus, é o melhor serviço do mundo, né? R$500 para distribuir panfleto, R$100 por dia, 5 dias finais das eleições. Só que com aquela estratégia, ele conseguia os votos da família toda. E dava ali por entender que a pessoa ia ter aquele serviço, depois do Aecinho, da turma do Aecinho eleita, a pessoa manteria um serviço parecido com aquele, e aí a pessoa entrava em desespero, pedia voto para a família, um super esquema de compra de votos. Porque na prática as pessoas imaginam que aquele cara está trabalhando, entregando santinho na maior boa vontade do mundo. Falam, nossa, aquele cara está entregando santinho, trabalho árduo. Não. Aquele dinheiro não foi investido para o cara entregar santinho. Aquele dinheiro foi investido para garantir que a família do cara toda votasse naquele candidato. E assim eles conseguiram perpetuar em Minas por muitos e muitos anos. Pô, esses G10 aí de caixa de moncada em caixa de sabão, eu não sei se o da Odebrecht, se o da cidade administrativa ia dentro de bloco de tijolo, aí eu não sei, né? Porque se é do supermercado BH, vai na caixa de sabão. Talvez o da cidade administrativa fosse aí em pacote de cimento. Tem que conversar com o Rogério Correia para ver se ele já recebeu informação sobre isso. Wagner Rocha dizendo, literalmente dinheiro do Aécio lavado no sabão. Deixa eu ver aqui, ó. O Jardim está dizendo, obrigado, herói, povo cubano, aqui no Superchat. E Maria Edith se tornou membro do canal também, obrigado a todos. O pessoal pode ser assinante solidário do 247 em brasil247.com/apoio. Podem ser membros também do canal aqui dentro do próprio YouTube. Ô, Léo, vamos passar então para o Moro, né? O Moro pediu exoneração do cargo de juiz, a exoneração foi aceita, então ele não é mais magistrado, não é mais juiz, né? Significa que agora ele já passa a integrar a equipe de transição do Jair Bolsonaro. E já está lá montando sua equipe lá, os delegados que vão estar com ele na Polícia Federal, etc. e tal. Né? Porque havia um questionamento de que ele não poderia atuar na equipe de transição enquanto não houvesse a exoneração. O Paulo Pimenta denunciou que ele ficou segurando esse pedido de demissão justamente para interferir no processo lá de Atibaia, né? Que ficou com a sua juíza substituta, que agora vai ser a juíza principal, que é a Gabriela Hard. Como é que você vê, então, esta saída do Moro da magistratura, Léo? Áudio, Léo. Eu vejo de uma forma muito interessante sobre o aspecto de orientação popular, né, de mostrar para o povo, olha, nunca foi um juiz, sempre foi uma pessoa com interesses políticos. Vejo também muito interessante o fato de que, exonerado, ele deixa de ser juiz. Então, se a gente consegue tomar o Brasil de volta, ele deixou de ser juiz. Agora, uma coisa que eu não entendo o que está acontecendo é a situação do ex-presidente Lula. Eu acho que se não tiver um jogo aberto com a sociedade brasileira, eu acho que nesse jogo aberto, eu acho que a frase do irmão do Ciro Gomes, o Lula tá preso, babaca, serve tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque as pessoas da esquerda que ficam iludidas pensando assim, olha,
o Lula vai sair, o Lula vai ser liberto, o Lula tá preso e é para morrer na cadeia, babaca. Se você não fizer nada, ou seja, se a gente não se unir para reverter essa situação, eles vão deixar o Lula para morrer na cadeia. Isso é lógico, vão inventar, não precisa de provas no Brasil. E o que eles estão fazendo, mantendo o Lula vivo, é para o Lula servir de um esquema de promoção de juízes. Agora, essa nova juíza, fazendo todo um espetáculo em cima do Lula, já começa, obviamente, a ser explorada por MBL, já começa a ser explorada aí pela Rede Globo, começa a virar um novo herói nacional, uma nova prende Lula. E aí já criam um novo Moro no Poder Judiciário. Como a Rede Globo já começa a promover essa juíza, já é de se esperar que ela tome todas as decisões alinhadas com os interesses da Rede Globo. Ou seja, criamos um novo Sérgio Moro, um juiz disposto a fazer tudo contra o Lula para agradar a Rede Globo. Esse processo de perseguição ao Lula não é um processo de perseguição ao Lula, é um processo de perseguição da ideologia de esquerda. Então, duas coisas precisam ser entendidas pela sociedade brasileira, pela esquerda eleita, isso é muito importante, toda a esquerda eleita entenda isso, e pelas pessoas que se simpatizam com a esquerda de alguma forma. O Lula está preso e para morrer na cadeia. A nossa inércia vai fazer ele morrer na cadeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse golpe é muito frágil e esse golpe começa a ser desmontado no momento em que a gente começa a falar a verdade para as Forças Armadas, para a base das Forças Armadas e para a base das polícias. A gente pode esperar a punição para o Moro, a gente pode esperar a punição para essa juíza, a gente pode esperar a punição para todos que traíram a pátria, desde que a gente consiga levar a verdade para todas as pessoas no Brasil, principalmente os que seguram as armas, tá, gente? Porque agora tá muito fácil pegar um ex-presidente da República e ficar humilhando, ficar fazendo todo aquele espetáculo, e já preparar a candidatura para governadora, senadora, qualquer coisa na próxima eleição. O detalhe é, se a sociedade brasileira, a direita, não entender que o Lula está preso, então o PT não tem culpa do que está acontecendo hoje, porque o Bolsonaro provavelmente vai culpar durante 4 anos todas as frustrações do governo dele e vai tentar julgar em cima do Lula. Mas o Lula está preso, babaca. E outra coisa, a esquerda que fica inerte, achando que um milagre vai acontecer, entenda uma coisa, seja você povo, eleitor, político eleito, seja o que for, o Lula está preso, babaca, se mova, porque senão, através da prisão do Lula, eles vão continuar aniquilando o ideal de esquerda, aniquilando os partidos de esquerda, aniquilando a reputação da redistribuição de renda. O Lula não está preso simplesmente para ele ser punido, é para com ele se punir uma ideologia de redistribuição de renda. Se você defende essa ideologia, se mova, babaca, porque ficar em casa esperando eles usarem a figura mais importante da redistribuição de renda mundial para ficarem batendo na ideologia de redistribuição de renda, não vai adiantar nada. E eu falo, através da orientação, a gente derruba esse sistema e ainda consegue fuzilamento de traidores da pátria, porque, com certeza, no momento em que as polícias e forças armadas souberem da verdade do que aconteceu no Brasil, esse golpe cai. E junto com esse golpe, todo mundo que fez esse golpe acontecer. Agora ficar inerte esperando, será que o Lula vai ser condenado? É claro, o Lula não foi levado para lá para um processo judicial. Ele foi levado para lá para um espetáculo midiático para servir de propaganda política. E se não tiver um trabalho de orientação para as pessoas perceberem isso, a gente está fazendo ali uma vítima que, na verdade, vai vitimizar toda uma ideologia, todo um grupo de políticos e todo um grupo de eleitores, e de rebarba a gente está fazendo ali o próximo senador, porque essa juíza já está fazendo a campanha dela, seja para o Senado, seja para o governo, ou talvez para ser ministra, né, em 2023, seja lá para o que for, ela já está fazendo a campanha política dela. E a Globo vai junto, o MBL vai junto, os liberaloides do YouTube vão juntos, e a gente já vai ver aí, juíza cala a boca do Lula, juíza humilha o Lula, juíza condena o Lula, por quantos anos? 9 anos e meio, só para fazer hora com os dedos do Lula. E o Lula também tá com uma postura muito ruim, sabe, Léo? O Lula não tá com uma postura legal. Eu acho que o Lula sabe que tá condenado para morrer na cadeia, ele chega lá e vê toda uma farsa armada e se cala na hora que uma juíza fala grosso com ele. Eu acho que ele deveria falar, olha, você não tem condição de fazer nada comigo, eu já estou preso, eu estou condenado a morrer na cadeia. Quer saber de uma coisa? Você faz parte de um sistema para ferrar os mais pobres. Ah, não, se for continuar assim, tá ruim para nós, tá ruim por quê? Você vai fazer o quê? Eu já estou preso. O que ela pode fazer com o Lula?
Que autoridade aquela juíza tem sobre uma pessoa que já foi condenada para morrer na cadeia? Aquela juíza não tem autoridade nenhuma sobre o Lula. Simples assim. Lula não tem que falar fino com ela. Léo, já que você falou do Lula, né? E o Lula, a meu ver, está condenado a receber o Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele representa e pela perseguição que ele vem sofrendo. Eu estava dando uma pesquisada aqui, achei uma colocação. O Cristóvão Buarque deu uma dentro, né? Ex-senador ainda senador, né? Pelo Distrito Federal. Ele falou o seguinte: olha, se houvesse um prêmio anti-Nobel da Paz por crime contra a humanidade, Bolsonaro seria um bom candidato por ter conseguido desfazer o atendimento médico a milhões de pobres brasileiros para satisfazer o seu preconceito ideológico. Acho que era hora de se lançar essa campanha. Bolsonaro para anti-Nobel da Paz, ou para o Nobel da Guerra, talvez, Léo. Realmente, assim, é inacreditável o que está acontecendo. E o mais espantoso, né, você vê a boçalidade, a crueldade de pessoas que ficam comemorando nas redes sociais o fim de um programa como Mais Médicos, que é muito barato também, viu? Extremamente barato na comparação com outros programas sociais que tem por aí. Sim, Léo, mas agora o que existe é um fanatismo ideológico. E eu falo com as pessoas sobre quão frágil é esse fanatismo ideológico. Veja bem, quando a gente pensa no fanatismo religioso, a gente está falando transcendente, né? Uma coisa assim, acima do humano, que ninguém pode provar que não existe, ninguém pode provar que é mentira. Então, as igrejas, dessas igrejas que comercializam a fé, elas sempre vão conseguir comercializar a fé, porque nunca vai ter uma explicação lógica para provar que aquilo é mentira. Sempre vai existir a fé, sempre vai existir o comércio da fé. Mas o Bolsonaro, ele é um fanatismo ideológico curável. Isso porque é possível provar para o eleitor do Bolsonaro que ele está errado. Quer fazer um teste, Léo? Pega naquelas... Outro dia eu estava olhando na minha rede social, tinham eleitores do Bolsonaro que são pessoas que são amigos de infância, e eu pensei, vai ficar muito feio eu excluir. Eu pedi que me excluíssem, as pessoas que não me excluíram, eu deixei lá. Então eu fui acompanhando, e o que eu vejo nesse momento é que eles não têm mais aquela tarjinha do Bolsonaro, eles já estão escondendo o Bolsonaro. Teve uma pessoa, também conhecido de infância, da cidade de Ponte Nova, que eu acompanhava, que ele fazia uma campanha desesperadora pelo Bolsonaro e defendia absolutamente tudo. No Mais Médicos, ele se omitiu. Aí eu vi que ele lançou uma campanha falando da caixa preta do BNDES. Ou seja, eles já estão esquivando das coisas feias que o Bolsonaro faz. O que significa que não é 100% dos eleitores do Bolsonaro que estão tentando justificar o fim dos Mais Médicos. Ou seja, o apoio de alienados e fanáticos está caindo. Ou seja, aqueles caras que usavam a camisa "não tenho culpa, votei no Aécio", que agora são bolsonaristas, já estão trocando ali a tarja, já estão se escondendo, já está crescendo o movimento dos arrependidos? Agora ninguém gosta de política, né, Léo? Agora o eleitor do Bolsonaro é aquele cara que não suporta a política. Tudo ladrão. Daqui a pouco, quando o ministério estiver composto, começar a sair escândalos a respeito dos ministros, quando os escândalos realmente começarem a sair, porque agora é diferente. Antes eles acreditavam que o escândalo que aparecia era fake news para o Bolsonaro perder. Mas agora eles pensam, peraí, o Bolsonaro já ganhou. Então eu vou pesquisar a respeito desse escândalo. Aí descobre que aquilo é verdade. Aí o cara muda que não gosta de corrupção, não gosta do PT, Bolsonaro 2018, ele muda para aquele cara que detesta política. Olha, eu não gosto de política de jeito nenhum, tudo igual, é tudo ladrão, nenhum político presta. Eles não vão fazer isso não, eles vão ficar igual o Onyx, eles vão dizer o seguinte: o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo que o PT volte? O PT vai ficar como espantalho por muito tempo, né? O Onyx foi pego pela segunda vez no Caixa 2, na primeira ele pediu desculpas. Na segunda falou, isso é porque vocês são do PT, é tudo fake news. Então eles vão adotar essa tática. Queria agradecer ao Pedro, que chegou como membro, e vou ler aqui o comentário da Juliana. Boa tarde. Alguém sabe do presidente Lula como ele está? Tem boatos que ele pode cometer suicídio. Não creio. Né? Estão falando que ele está com depressão. Não, o Lula não está com depressão. O Lula jamais cometeria suicídio. O Lula é uma pessoa extremamente disciplinada, sensata. A rotina do Lula, contada para nós pelo Paulo Pimenta, é a seguinte: acorda por volta de 5h30, 6 da manhã, né? Toma um café da manhã que servem muito cedo para ele, faz 2 horas de ginástica, 2 horas de esteira, toma banho, faz a barba, fica tranquilo, recebe os advogados, fica um tempão lá despachando, lendo nota, lendo coisa de jornal. Ele tem uma rotina como se fosse uma rotina de trabalho, né? Almoça, depois recebe as visitas no período da tarde, né? Evidentemente, né? Não tem dimensão a maldade que é feita com o Lula, né?
Lula, presidente que deixou o cargo com 87% de aprovação, né? Lula que fez o Brasil ser respeitado e admirado no mundo. Lula que teve um chanceler, o Celso Amorim, que foi apontado como o melhor chanceler do mundo, né? Por quê? Porque o Brasil passou a ter peso na cena internacional. O Bolsonaro tem um chanceler que, antes mesmo de assumir, já é apontado como o pior chanceler do mundo, porque nem chefiar a embaixada chefiou em toda a sua trajetória. Então, o que está se fazendo contra o Lula é uma violência inominável, mas o Lula consegue manter a sensatez e o equilíbrio. Léo, respondi, mas posso passar para você se você quiser fazer algum comentário sobre o estado do Lula. Ele demonstrou... Eu penso diferente. Indiferente do estado que o Lula está apresentando nesse momento, eu pergunto para você, como você estaria se você estivesse preso? O Lula está preso e por nossa culpa, porque a gente não está fazendo nada. Então, com toda sinceridade, o brasileiro merece pagar muito pela prisão do Lula. O brasileiro que é a favor do Lula merece pagar por causa da sua inércia. O brasileiro que é contra o Lula merece pagar porque é um hipócrita. Porque eu penso o seguinte, vou fazer uma analogia aqui que eu acho que fala muito bem sobre a hipocrisia do brasileiro hoje. Se você estiver numa situação em que você escuta coisas ruins da sua família fora de casa, por exemplo, Léo, vamos imaginar o seguinte, você está aí dentro da sua casa, convivendo com seu irmão de uma forma maravilhosa. Todo dia que você chega fora, as pessoas estão metendo a ripa no seu irmão. Se você deixar de viver a sua realidade dentro da sua casa, a verdade que você vive na sua casa, para viver um bate-boca a respeito do seu irmão lá na rua e trair o seu irmão dentro de casa, você é um hipócrita. A pergunta que eu faço para qualquer brasileiro hipócrita hoje é: como era a sua vida antes do Lula e depois do Lula? A pergunta é muito simples. O que o Lula fez para a sua vida? Reflita sem hipocrisia e depois que você refletir sem hipocrisia, me fala, pelo tanto que a vida sua melhorou durante o governo Lula 1, governo Lula 2, faz sentido você ficar inerte ou querer a prisão do Lula? Deixa de ser hipócrita. Será que a experiência de vida que você teve durante os 8 anos do governo do Lula vale menos do que a Globo falou a respeito do Lula, do que o Moro falou a respeito do Lula, do que os procuradores da Lava Jato falaram a respeito do Lula? Eu não quero nem saber do que a justiça falou a respeito do Lula, do que a imprensa falou a respeito do Lula, do que os procuradores da Lava Jato falaram a respeito do Lula. O que importa para mim é muito simples. O que era a vida minha e dos meus amigos antes do Lula e depois do Lula? O cara que gerou uma transformação social que gerou no Brasil. Ele perder a admiração do brasileiro, o compromisso do brasileiro e a solidariedade do brasileiro por causa de uma prosa da Rede Globo é a mesma coisa de você trair um membro da sua família porque tem um babaquinha falando mal dele lá na rua. Você deixa de escutar uma realidade de uma pessoa que transformou a sua vida, a mesma coisa de falarem do seu pai. Você deixa de escutar a realidade de uma pessoa que lutou por você durante tanto tempo, te deu tanta oportunidade, fez uma transformação na sua vida para escutar o que falam do seu pai na rua. Você deixa de escutar a realidade da transformação econômica, social, da transformação que o Brasil teve nos últimos anos, para escutar um papo a respeito de corrupção que está lá na Globo, um papo a respeito de corrupção que está lá na Lava Jato. O brasileiro é hipócrita. E eu falo, o Brasil vai pagar, e vai pagar muito. Seja pelos pró-Lula, que se omitiram, porque ele não está bem, ele está preso. E qualquer um que quiser imaginar o que o Lula está sentindo hoje, se imagine preso. Ele não está bem. Falar que ele está bem, obviamente, a gente pode falar, ele está melhor do que as pessoas imaginam, mas ele não está bem. E ele está preso por culpa nossa, porque os juízes representam o povo. Então, enquanto esse povo não se levantar para arrancar o Lula da cadeia, esse povo está se condenando cada vez mais a uma desgraça perpétua, porque o que o povo fez para o Lula, Léo, é uma espécie de sinal para todo político brasileiro. Eu nem preciso falar de um castigo de Deus, não. É uma coisa lógica. O povo que virou as costas para o governante de esquerda, que mais fez pela esquerda, está mandando a seguinte mensagem para todos os políticos do Brasil: fiquem do lado das elites e nunca fiquem do lado do povo, porque o povo vai virar as costas para você na hora que a Rede Globo mandar. Isso é uma mensagem clara. O que o povo brasileiro faz agora, mantendo o Lula preso, é avisar para todo político que não vale a pena governar para o pobre. Isso é a mensagem que está sendo emitida. E o brasileiro vai pagar muito pelo que ele está fazendo. Léo, parabéns pelo comentário, muito apropriado, mas eu quero voltar para o tema dos mais médicos aqui, porque tem uma notícia nova, que é o seguinte:
o governo agora vai acelerar a seleção de médicos brasileiros para para manter o programa Mais Médicos, né? E aí a questão que se coloca é, bom, o médico brasileiro vai lá para o Cafundó do Judas, Léo, para atender a população carente ou não? Porque, na verdade, o médico cubano só veio para o Brasil porque os médicos brasileiros que têm prioridade não quiseram preencher as vagas, né? Será que os médicos brasileiros que preferem atender nos seus consultórios de luxo, cobrando preços altíssimos, vão estar dispostos a atender a população mais carente? Qual que é a sua percepção? Olha, Léo, eu vou falar da minha área de trabalho antes de trabalhar com comunicação social. Estava trabalhando como engenheiro. Para você formar em engenharia demora só 5 anos. Para fazer pós-graduação, mais 1 ano e meio. Eu formei em várias engenharias. E eu te falo com toda sinceridade. Se o governo me oferecesse o valor que ele paga para o médico cubano para ir para o interior, eu não ia, não. Com toda sinceridade. Não ia por quê? Porque eu posso arrumar um trabalho do governo para trabalhar na capital, ainda montar uma empresa minha de engenharia na capital e ainda atender outras empresas de engenharia na capital. Quando o médico cubano vai lá para o interior, a única coisa que ele vai fazer é atender aquele serviço ali. E outra coisa, talvez o alienado não perceba o seguinte: o médico cubano vem para participar do programa Mais Médicos. O médico brasileiro, ele se forma para trabalhar para o governo, para ter um consultório dele, para trabalhar para hospitais particulares. É completamente diferente. Até o alienado médico brasileiro não percebe que uma coisa nem tanto assim compete com a outra. Você não vai ver médico cubano vindo para o Brasil para montar consultório, não. O médico cubano vem pro Mais Médicos. Esse aqui é o detalhe. O médico brasileiro, ele investe aí, muitos milhares de reais numa faculdade de medicina, é para ficar rico. Não é para fazer o bem com a medicina, é para ficar rico, é uma realização mercantil. Então, não esperem que os brasileiros venham a ocupar a vaga dos cubanos. E aí eu falo, sabe o que vai ser interessante? O interessante mesmo vai ser se o Bolsonaro tentar desafiar agora e tentar aumentar a proposta salarial do programa Mais Médicos, porque aí ele se afunda no orçamento. Aí a gente vai rir muito mais da cara dele, que a gente vai mostrar que uma imbecilidade administrativa dele, uma imbecilidade de campanha, estourou o orçamento que, olha, eu falo com você sinceramente, ele vai ter que tirar de 11 e levar para 35 se ele quiser ter médicos. Porque a expectativa salarial de um médico é essa. Se ele quiser levar um médico para o interior, tirando o médico do consultório na capital, tirando o médico de um hospital particular na capital, ele vai ter que levar o orçamento para 35. O programa Mais Médicos vai ficar pelo menos 3,5 vezes maior do que o orçamento anterior, quando a gente mexia com os comunistas cubanos, escravos, e seja lá o adjetivo pejorativo que o eleitor do Bolsonaro quiser colocar. Ou seja, cada imbecilidade custa caro, não para ele. Quem paga o orçamento somos nós. Léo, a Maria José mandou um superchat aqui, disse que você disse tudo que deveria ser dito sobre o Lula, então muito obrigado a Maria José. Obrigado ao Benedito também, que falou que tem orgulho dos Léos, né, que estamos aqui na luta democrática. Léo, estamos aqui, chegando perto dos 259 mil inscritos. Precisamos fazer sempre aquele pedido das inscrições. Quem puder se inscrever no canal é muito importante para que a gente possa caminhar para os 260, depois 270, 300, né, que é a meta que a gente traçou agora. Também pedimos as assinaturas solidárias no Brasil247.com/apoio e que todos possam ser membros no canal também, quem puder chegar como membro. Léo, passo a bola para você para fazer o encerramento, porque ainda tenho boa noite para fazer hoje com o Paulo Moreira Leite e o Alex. E graças a Deus, Léo, segunda-feira a Gisele volta de férias. Você sabe onde a Gisele foi passar férias, Léo? Em Cuba, Léo. Verdade, cara. A Gisele foi para Cuba, você acredita, Léo? Olha, aquele amigo meu que inclusive foi aí chegou aí no 247, chegou a conhecer, um amigo de longas datas, já tivemos estúdios juntos, estamos projetando alguns trabalhos juntos. O Marcelo tá para Cuba também, o brasileiro gosta de ir para Cuba, né? E eu vi inclusive uma paródia que fizeram do Faroeste Caboclo lá do Bolsominion e da petista. E aí a petista queria ir para Cuba e o Bolsominion queria ir para Miami. Mas bom, é chegada a hora do encerramento, a gente precisa encerrar e eu gostaria de agradecer muito vocês que participaram com a gente aqui. Queria lembrar vocês que é muito importante compartilhar essa transmissão, pedindo às pessoas que se inscrevam nos nossos canais. Se inscreva aí na TV
247 e se inscreva também no canal Leonardo Estopa. Mais tarde eu volto com vocês com o Léo Estopa ao vivo, isso às 10h30 da noite, nesse canal que está aqui, que é o canal Leonardo Estopa. E amanhã a gente não tem o Léo ao quadrado, né, Léo? Vamos fazer um especial de sábado. Vamos, se você quiser, eu estou sempre à disposição, é só você chamar. Eu fico com medo de ser acusado de exploração de trabalho escravo, Léo. Não, mas Léo, agora esse negócio nem tem como acusar mais não, agora foi liberado, Agora está liberado, mas então, mas você... Não, mas não. Você conhece o princípio da anterioriedade penal, que você só pode ser acusado de um crime se existir uma lei anterior que o tipifique como crime? Escravidão não é crime mais, ué. Ah, entendi. Então podemos... Agora está liberado. Ué, agora está liberado. Agora a chibata agora já é um instrumento agora convencional. Pode me chamar, a gente faz no final de semana, sim. Isso porque tá muito divertido o programa, tá muito legal. Eu não imaginava que seria tão divertido assim fazer o Léo ao quadrado durante o governo do Bolsonaro. Todo mundo imaginava que a gente teria catástrofes, mas o que a gente está tendo é uma chuva de piadas. Então vamos curtir nesse momento. Mas só registrando aqui, o pessoal então vai tá aqui de testemunha, né, Léo? Não estou obrigando você à escravidão, é servidão voluntária. O Léo está aqui espontaneamente se propondo a fazer o programa Léo ao quadrado. Amanhã, no fim de semana, vai ser um grande prazer. É sempre um prazer conversar com você, Léo. E eu chamo o pessoal para hoje, às 8 horas, bater um papo com o Alex e o Paulo Moreira Leite, para a gente fechar essa semana muito louca, né? Que teve o fim do Mais Médicos e também o fim do Itamaraty. Acabou, a diplomacia brasileira foi reduzida a pó, e os pobres brasileiros ficam sem médicos por conta de um preconceito ideológico do Bolsonaro em relação a Cuba. Ou seja, essa foi a semana em que a ideologia implodiu Itamaraty, implodiu Mais Médicos, colocou o Brasil no colo dos Estados Unidos. Léo. E o Bolsonaro adaptaria Cazuza em uma espécie de ideologia, eu quero uma para morrer? Porque quando você acaba com o programa de saúde, a gente pode imaginar, pode imaginar o eleitor do Bolsonaro nessa cidade, em que 75% votou no Bolsonaro e perderam 75% de médicos. Eu sei que um é 74%, mas eu esqueci. Imagina os caras... Agora as pessoas vão adotar hábitos saudáveis, eles vão melhorar a alimentação, vão caminhar 1 hora por dia. Já que não tem médico, eles vão começar a fazer... o cuidado, né? O cuidado próprio direto. Acho que e vão montar lá a banda de Cazuza. E o cara no palco, ideologia, eu quero uma pra morrer. É isso aí. Léo, obrigado a você. Nos vemos. Valeu, Léo. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente.